Olá, tudo bom? Como estamos? Bem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O tópico de hoje, do nosso vídeo de hoje é como ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Você quer receber os dons espirituais que Deus tem reservado para mim e para você? Você quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus, cheio da unção de Deus? Hoje eu vou trazer aqui para você alguns tópicos, alguns temas, alguns pontos importantes, onde vai te ajudar. Você que quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você que quer ser cheio de Deus, sentir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, ser usado pelo Espírito Santo na sua vida. Hoje esse vídeo é para você. Então fique comigo, não saia. Em primeiro lugar, deixa seu like, deixa seu comentário, depois você compartilha. E não esquece de deixar o seu comentário como a sua pergunta sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Sim, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele quer conhecer você, ele quer ter intimidade com você e ele quer ser íntimo de você. Mas para que isso aconteça, precisam acontecer algumas coisas. Para que isso aconteça com você, você precisa fazer algumas coisas que eu vou te passar aqui, que eu vou te ensinar, para que você venha a ser cheio do Espírito Santo, para que você possa ser usado pelo Espírito Santo, usado com o poder de Deus. Sim, porque a unção de Deus, ela veio para todos nós. Todos nós podemos receber a unção de Deus, todos nós podemos ser usados por Deus e ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui ao primeiro tópico. O primeiro tópico é obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Sem obediência não tem como. Nós precisamos obedecer. É como um filho que vai passar na prova. Ele tem que obedecer às regras da prova. Senão ele não estudar e não decorar, ele não vai tirar nota 10. Amém? Glórias a Deus. O primeiro, um tópico muito importante que eu trago aqui é ter uma vida de oração. Uma vida de oração constante. Devemos estar em constante oração. Devemos estar ali buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus, buscando nos aproximar de Deus. Cada dia nos aproximar um pouquinho. Se a gente pudesse nos aproximar, abrir a porta e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero a unção, eu quero ser usado. Não, não é assim que funciona. Isso é gradativamente, conforme você vai buscando a presença de Deus, conforme você vai orando, você vai tendo intimidade, isso vai conhecendo Ele. Primeiro você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo. Ele já conhece você, Ele sabe os teus limites, Ele sabe tudo sobre você, mas você não sabe nada sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? O segundo tópico que eu trago aqui para você, aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Sim, aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Temos que deixar Deus agir, Deus trabalhar. Que Deus ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Muitas vezes eu já falei no outro vídeo que o que é melhor para mim não é melhor para Deus. E o que é melhor para Deus às vezes não é melhor para mim. Então nós temos que saber o que é o melhor de Deus para mim e para a tua vida. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. O melhor de Deus na minha vida. Aceitar o trabalhar de Deus. Muitas vezes Deus já fez de tudo para trabalhar na nossa vida e Ele acha impedimento, porque nós achamos que do jeito que tá bom, do jeito que nós fizemos, tá bom. Nós não queremos mudar. E Deus ele já tentou de várias maneiras querer mudar a nossa vida e nós não aceitamos. Ah, não, assim tá bom, deixa assim, eu gosto assim, eu fico assim.
E isso não funciona. Nós temos que ser obediente a Deus e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Amém? O terceiro tópico, que é um dos tópicos mais importantes que eu acho que é para você ter uma vida íntima com o Espírito Santo, para que você possa ter intimidade e conhecer o Espírito Santo, é fugir do pecado, fugir da prática pecaminosa, porque o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado nos impede de Deus agir na nossa vida. O Espírito Santo ele precisa se aproximar de nós, mas para que isso aconteça, ele tem que ter liberdade. E o pecado não deixa o Espírito Santo ter essa liberdade de chegar em nós. Ele nos afasta de Deus e o Espírito Santo não gosta de nada que nos afaste de Deus. Amém? Então, fugir do pecado é ter uma vida de santidade, deixar que o Espírito Santo lhe convença. Sim, porque o Espírito Santo ele não é invasivo, ele não vai invadir o seu coração, a sua mente, o seu corpo e dizer para você, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso aqui Deus não gosta, isso aqui eu não gosto, que sou a pessoa do Espírito Santo. Ele vai te convencer. E muitas vezes ele já te convenceu, ele já falou para você que isso não é legal, que isso não é bom, isso vai te fazer mal, e nós não demos ouvidos, não demos entendimento, não demos a devida atenção e passa batido, passa despercebido. E o que entristece o Espírito Santo? Desobediência, pecado, lascívia, né? E tudo o que não agrada a Deus. Se a gente pesquisar as Escrituras e obedecer às Escrituras, ali já vai estar falando para nós o que agrada e o que não agrada a Deus. Às vezes, um sentimento nos separa de Deus, nos afasta do Espírito Santo. Foi um sentimento que tirou Lúcifer do céu. Ele era um anjo de luz. E foi um sentimento que jogou ele para baixo, para a terra, e impediu ele de levar aquela vida que ele tinha no céu. O que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é amor, paz, benignidade, paciência, perseverança, amor ao próximo, né? Paciência. Não é fácil ter paciência. Amar ao próximo, às vezes até é fácil, né? Ter paciência, não temos paciência. Convicção, temos que ter convicção de que o que nos impede, do que nos afasta, convicção do que é pecado e o que não é pecado, do que separa e o que não separa nós de Deus. Hoje em dia, nada mais nos separa de Deus porque o véu do templo se rasgou e agora a gente tem a liberdade de chegar até Deus. Mas o pecado ainda nos afasta. O pecado ainda tem o poder de nos afastar e entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós temos que aprender a cultivar a virtude e praticar a virtude como amor e caminhar para uma manifestação do Espírito. O que é a manifestação do Espírito? Tudo que eu falei aqui. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Mansidão, ser uma pessoa calma, temperosa, mansidão. E não é fácil, irmãos, ser manso. A palavra de Deus diz, ai daquele que se bater num lado da tua face e dá o outro. Bem complicado, né? Mas vamos deixar isso que é para outro vídeo e vamos voltar aqui. Então, ter uma vida de oração nos leva a ter intimidade com o Espírito Santo. Ter uma vida de oração nos leva, nos aproxima de Deus e do Espírito Santo. A partir do momento que você passa a orar, buscar a presença de Deus, o Espírito Santo ele vai se aproximando de você e vai colocando esses frutos dentro de você. Todos esses frutos que eu falei aqui. E o Espírito Santo ele vai te convencendo do que é certo, do que é errado. Aí você só faz o que é certo e o que é errado se você quiser.
Ah, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa estar com o teu coração limpinho, precisa desejar com toda a sua alma, com todo o seu esforço, precisa orar bastante e buscar e desejar. Como eu falei no outro vídeo, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque ela quis, porque ela desejou, porque ela foi buscar, ela teve o desejo de ir buscar. E se você tem o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, se você tem o desejo de ser usado pelo Espírito Santo, você precisa buscar, você precisa orar, precisa clamar e orar muito. Muitas vezes Deus ele nos dá 12 horas, 24 horas do dia para nós poder trabalhar, fazer as nossas coisas, ganhar o nosso pão do dia a dia, mas nós não tiramos 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos para orar e buscar a Deus e saber qual que é a vontade dele para mim e para a tua vida. O que ele tem de melhor para mim, para você, qual que é o seu propósito, porque nós temos um propósito aqui na Terra. Os dons espirituais é para todo mundo. A unção que vem sobre a nossa vida é para todo mundo, para todo aquele que quer. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma vida regada de oração, temos que ter uma vida cheia de comunhão com Deus. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu perguntei para ela, você orou hoje para Deus? Você tirou um minuto hoje para conversar com Deus? E essa pessoa me falou, faz uma semana que eu não oro. E eu fiquei pensando comigo, como que uma pessoa consegue ficar uma semana sem orar? É uma semana sem conversar com Deus. É a mesma coisa que a gente está dentro de uma casa com uma pessoa, nosso esposo, nosso cônjuge, nossa família, e ficar uma semana sem conversar. Você já pensou você ficar uma semana sem conversar com a outra pessoa? E com o Espírito Santo, com Deus é a mesma coisa. Ele precisa de comunhão, de intimidade, constância. Temos que querer muito. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai à luta, vai em frente e busca e tenta de todas as maneiras. E é assim com o Espírito Santo. Ele está disposto a nos entregar os dons espirituais, ele está disposto a ser íntimo de nós. Mas ele não é invasivo. Ele não vai pegar você na marra e dizer, abre teu coração, venha aqui conversar comigo, venha orar, venha me buscar, venha me adorar, que eu quero ser íntimo teu. Ele não vai fazer isso. Ele quer que você se prostre, que você adore e fale, eis-me aqui, tira de dentro de mim tudo que não provém de ti, tudo que não te agrada, tudo que não te pertence, que meu coração possa estar limpinho para que você entre, venha e faça morada. E morada permanente, porque nós somos o jardim de Deus, o jardim particular de Deus. Mas para que ele possa entrar dentro de nós e fazer morada permanente, nós temos que limpar esse jardim. Temos que tirar todas as ervas daninhas, deixar esse jardim particular o mais limpo possível para que ele entre e faça morada e morada permanente. Já pensou se ele chega na nossa porta, bate na nossa porta e fale para nós, olha, eu quero entrar, eu quero ser íntimo seu, eu quero ter intimidade contigo. E você abrir a porta e dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Deus, entre e faça morada. E daí sim, você vai receber os dons espirituais, daí sim, você vai receber a unção de Deus. No próximo vídeo eu quero estar ensinando aqui como que é receber a unção de Deus. Porque para receber a unção de Deus também precisa ter passos, precisa de dicas. Eu vou te ensinar como receber a unção de Deus. A unção de Deus é uma coisa maravilhosa, é um presente, é uma dádiva, é um presente que o Senhor tem reservado para mim e para você, basta nós querer. Amém? Que você nesta tarde, ouvindo esse vídeo, possa dizer, eu a partir de hoje eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu quero os dons espirituais, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, e que eu possa ter te ajudado
nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém.